Olá, meus amados irmãos, em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de quinta-feira. Meus amados irmãos, quanta felicidade é nos reunirmos aqui, como uma grande família, como irmãos em Jesus, que estamos aqui com o coração aberto para este nosso momento da reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Todos os dias, às 7h30 da manhã, nós abrimos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo e compartilhamos aqui uma reflexão das palavras desta grande obra que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então este é o momento que nós estamos aqui com o pensamento em Jesus, nós estamos aqui com o pensamento levado até a Deus, nosso Pai, e com a alma aberta para os esclarecimentos, as palavras de esperança e consolação do Evangelho. Bom, meus amados irmãos, hoje na nossa reflexão desta quinta-feira, nós iremos conversar um pouco mais sobre o que os outros pensam. O que o nosso próximo pensa de nós? Porque vejamos bem, meus irmãos, quantas vezes nós somos extremamente preocupados com a opinião do outro sobre nós. Temos muito medo de ser julgados, de sermos criticados pelas nossas escolhas. Às vezes, nós não paramos muito para observar esse temor que nós temos no coração, do medo do julgamento, da crítica, o medo do que o outro pensará das nossas escolhas. E muitas vezes, meus irmãos, este medo, esse receio de ser julgado, de ser criticado, ele é tão grande em nós que começamos a nos moldar, a moldar as nossas palavras, a moldar a nossa conduta, conforme agrada mais o outro. Mas o nosso coração não é tão desejoso assim dessas palavras, dessa conduta, mas nós acabamos agindo, de certa forma, falando certas coisas para sermos aceitos, para agradar, para não sermos criticados ou julgados. Mas, meus amados irmãos, vejamos o que Jesus ele pode nos ensinar sobre isso, porque para tudo que a gente passa em nossa vida, meus irmãos, realmente tudo, nós temos um ensinamento em Jesus Cristo para nós. Nós temos um esclarecimento do nosso Mestre Nazareno para nos guiar. E sobre isso, sobre a opinião do outro, o medo de ser julgado, de criticado, Jesus tem muitos ensinamentos sobre isso para a gente. E hoje nós vamos rememorar aqui um que se encontra no Evangelho do querido Mateus, capítulo 15, versículo 12 a 14. Olha só o que é nos dito. Jesus estava ali rodeado pelos seus discípulos e alguns dos seus discípulos chegaram até a Jesus e disseram: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, Jesus, lhes respondeu: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Meus amados irmãos, destes versículos aqui nós conseguimos extrair muitos esclarecimentos. Mas hoje vamos aqui voltar ao nosso olhar ao fato de que Jesus estava rodeado de discípulos. E ser um discípulo do Cristo é estar com o teu coração harmonizado com as palavras de Jesus. Ou seja, eram homens, eram mulheres que ali estavam em harmonia com Jesus, que amavam o Cristo, que seguiam a Jesus, pessoas que tinham carinho
pelo Mestre Nazareno. Então eram pessoas queridas. E essas pessoas, esses discípulos, preocupados com Jesus, chegam até ele e o alertam. Mestre, o senhor sabia que essas palavras que o senhor está compartilhando está escandalizando aos fariseus, ou seja, a outras pessoas? Tem gente que não está concordando com o que o senhor está dizendo. Tem gente que está ficando assustado, escandalizado. E o que Jesus faz? Se responde serenamente, calma, deixa eles. Jesus respeita a opinião do outro quanto ao que ele estava pregando. Porque Jesus estava ali não para obrigar as pessoas a aceitá-lo de forma imediata e a concordar com tudo que ele estava dizendo. Jesus estava ali para tocar corações. Para tocar corações. E haveriam corações preparados para essa renovação e outros que ainda não estavam. E Jesus compreendia e respeitava isso. Amados irmãos, olha só o que isso nos leva a pensar, trazendo para os dias atuais. Jesus está ali pregando as palavras e tem gente que não está concordando. O Cristo está se importando com o que o outro está pensando? Jesus está preocupado com o julgamento daqueles que não concordavam com ele? Jesus está com medo da crítica daqueles que estavam escandalizados com o que ele estava dizendo? Não. O Cristo estava com o coração sereno, com a consciência tranquila, porque ele sabia que ele estava cumprindo ali a sua missão com Deus. Jesus sabia, com o coração tranquilo, que ele estava ali seguindo uma conduta no caminho do bem. Meus amados irmãos, quantas vezes nós em nossa vida também estamos com a consciência tranquila do que a gente faz, das nossas escolhas, estamos conscientes que as nossas escolhas estão no caminho do bem, estão harmonizadas com Jesus. Mas mesmo assim, continuamos com receio e com medo do que o outro vai achar de nós. Quantas vezes as nossas palavras, condutas e atos, nós temos consciência tranquila e em paz quanto a eles, mas ainda estamos tão temerosos com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai achar, com medo de sermos julgados. Se estamos tão tranquilos em consciência com Jesus das nossas atitudes, por que esse temor todo da opinião do outro, meus irmãos? Cristo aqui nos convida a calma na consciência perante as opiniões que não concordam com a nossa conduta. Olha só, meus irmãos, o nosso querido espírito André Luiz, através aí do nosso amado Chico Xavier, e também nesta obra que tem psicografias de Valdo Vieira, o espírito André Luiz, ele vai nos esclarecer sobre isso. E particularmente, meus irmãos, eu achei as palavras de André Luiz tão esclarecedoras, porque são palavras tão elevadas e que caem como um bálsamo no nosso coração para nos acalmar de tanto medo de ser julgados. Olha o que, vou ler pra gente só um pedacinho dessa mensagem de André Luiz. Olha o que ele nos diz, ele coloca assim: o que os outros pensam? Aquilo que os outros pensam é a ideia deles. Não podemos usufruir-lhes a cabeça para lhes imprimir as interpretações que são capazes diante da vida. Um indígena e um físico contemplam a luz, mas mantendo conceitos absolutamente diferentes entre si. Acontece o mesmo na vida moral. Precisamos nutrir o cérebro de pensamentos limpos, mas não está em nosso poder exigir que os semelhantes pensem como nós. Amados irmãos, vejamos esse exemplo, eu gostei muito que ele traz.
Duas almas olhando o mesmo objeto, olhando aqui a luz, interpretaram de forma diferente. Isso é comum. E André Luiz nos coloca, olha, aquilo que os outros pensam é ideia deles. Não tem como a gente controlar o que o outro pensa. Não tem como a gente, André Luiz até fala isso, né? Abrir-lhe a cabeça e imprimir ali, colocar na cabeça dele a forma como a gente quer que ele veja o mundo ou interprete o mundo. E isso, meus irmãos, harmoniza com o cenário que nós estamos trazendo aqui na nossa reflexão. Muitas vezes, as nossas atitudes são atitudes bondosas, pacíficas, atitudes tranquilas. E o outro, ele pode olhar essas atitudes e interpretar de uma forma totalmente diferente. Mas essa interpretação que ele fará das nossas atitudes vai estar em ressonância com o que habita no coração dele. Meus irmãos, André Luiz coloca aqui pra gente, temos que manter os nossos pensamentos limpos, os nossos pensamentos elevados. Mas não podemos obrigar e exigir do outro que eles pensem como nós. Ou seja, sigamos a nossa conduta no bem, sigamos com Jesus, busquemos elevar o nosso pensamento, sem nos apegar e preocupar com o que o outro está pensando, porque isso não tem como a gente exigir ou controlar, meus irmãos. E muitas vezes uma atitude bondosa que a gente tem é interpretada de forma maldosa ou maliciosa pelo outro. Se nós temos a consciência tranquila que a nossa intenção ela foi bondosa naquelas palavras, naquela atitude, precisamos racionalizar que se o outro ele está enxergando de uma forma maldosa isso, é porque essa maldade está ainda no coração dele, não nas nossas atitudes. Essa maldade está na forma dele interpretar o mundo e não na nossa intenção. Por isso que quando os discípulos chegam para Jesus e falam, mestre, os fariseus estão se escandalizando com o que o Senhor diz. Cristo permanece tranquilo, porque Cristo sabia da intenção de bondade e de luz que ele tinha nas palavras dele. Se os fariseus estavam interpretando isso de uma forma maldosa, escandalizando, se horrorizando com isso, é porque era o olhar que eles tinham da vida. Era a maldade que estava no coração deles e fazia com que eles interpretassem dessa forma. E Jesus se mantém tranquilo porque ele sabia das intenções boas dele. Então, meus irmãos, quanto ensinamento isso aqui pra gente. Eu gostaria de encerrar também com as palavras de André Luiz. Ele nos diz, olha, à vista disso, cooperemos com os outros e recebamos dos outros o auxílio de que nós carecemos, acatando a todos, mas sem perder tempo com o que possam pensar, falar e fazer. Em suma, respeito para com os outros e obrigação para nós. Era o que o nosso amado Chico Xavier já nos dizia, meus irmãos. Aos outros eu dou o direito de serem como são. A mim, eu dou o dever de ser cada dia melhor. Amados irmãos em Jesus, lembremos sempre do Cristo, em todos os momentos de dúvida, em todos os momentos da nossa vida que a gente encontra ensinamento. Amados irmãos, vamos buscar olhar mais para dentro da gente, buscar os pensamentos mais elevados sem o medo do julgamento do outro. Porque se as nossas intenções são boas, se o nosso coração tem Jesus, se os nossos pensamentos estão elevados a Deus, nosso Pai, nossa consciência está tranquila. Então não nos deixemos levar por esses ruídos exteriores, do medo, do que o outro vai pensar. Bom, meus amados irmãos em Jesus, que essas palavras de hoje, elas possam ser de esclarecimento para todos nós. Lembremos aqui sempre de manter os pensamentos em Jesus, a conduta no bem e respeitar, sempre respeitar o direito do outro pensar, interpretar da forma como ele acha melhor.
e a nós buscar sempre o pensamento elevado. Meus amados irmãos em Jesus, a gente precisa sempre respeitar o próximo, compreender que cada um de nós vai pensar, vai agir de uma forma, mas não ficar temerosos por causa disso. Olhemos para a nossa rota, para a nossa jornada, para a nossa caminhada e dediquemos a cada dia a ser um pouquinho melhores. Meus amados irmãos, essa nossa mensagem ela foi inspirada no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8. Aliás, este item do Evangelho vai trazer esse pedacinho vivido aqui de Jesus com seus discípulos, os discípulos preocupadíssimos em alertar Jesus que os fariseus não estavam concordando com ele, e Cristo, tranquilamente, com a consciência tranquila de quem está servindo ao bem, Jesus tranquilo permanece na sua jornada sem se apegar ao que os outros estavam pensando. Amados irmãos, fiquemos hoje então com Jesus, vamos encerrar a nossa quinta-feira com um pensamento elevado, lembrando-nos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Um bom dia para todos nós, muita paz dentro do nosso lar, com a nossa família, muita paz em nosso coração. Que assim seja.